Ontem foi o meu aniversário, então fiz 31 anos, 24 de setembro, e eu aproveitei para tirar o dia para pensar um pouco sobre como foi esse ano que passou, né? As coisas que aconteceram, e eu também dediquei um tempinho para pensar no próximo ano que tá por vir. E acabou que esse é um exercício que eu costumo fazer, que eu venho fazendo, né, nos últimos anos, especialmente desde que eu me mudei aqui para Dublin. E é interessante, porque por bem ou por mal eu acabo passando esse dia do aniversário sozinho, porque eu gosto de usar esse tempo pra pensar, sabe? Sobre o que aconteceu, o que vai acontecer. Mas eu confesso que dessa vez, esse ano, eu acreditei que ia ser a primeira vez que eu ia finalmente passar acompanhado, mas, como a gente sabe, não deu certo, então voltei à programação normal e passei o aniversário sozinho. O que eu fiz de diferente essa vez é que normalmente eu sempre saí pra jantar, né, pra pelo menos comemorar ali comigo mesmo e ter alguma coisa. E dessa vez eu decidi que eu ia pra um restaurante mais diferenciado e eu pensei assim, pô, por que não aproveitar esse ano que está sendo conturbado e me dar uma recompensa boa? Eu decidi que seria uma ótima ideia ir para um restaurante Michelin. Sabe, aqueles restaurantes chiques, que tem estrela, que são os pratinhos todo gourmetizados, que bonitinho. Então, decidi que eu queria experimentar e fui. E vou te falar, cara, é realmente uma experiência diferente. É meio salgado, né? Mas meio que me preparei para isso, porque eu realmente quis me dar essa experiência e ter ali um ambiente diferente para fazer essa reflexão anual. Eu vou colocar ao longo do vídeo de hoje alguns clipes que eu gravei da comida, do ambiente, para vocês terem uma noção. Mas o fato é que passar o aniversário nesse lugar tão diferente para mim, sabe? Foi interessante, porque eu acabei interagindo com gente que talvez eu nunca pensasse em interagir, porque o abismo, sabe, a diferença entre as duas, a diferença social talvez seja muito grande, mas de qualquer forma, foi legal. Acabei interagindo, igual eu falei, com o italiano que sentou do meu lado. This is a dressing, the chicken tikka with the bone and with the fried glaze and a buffalo sauce. Do you like the Michelin philosophy or what? Fish sauce and beef sturgeon caviar and caramelized onions and tartar. Amazing, thank you. E a gente começou a trocar ideia, conversar. Enquanto eu comia cada prato ali, né, ouvia sobre qual que é o conceito, tudo, eu percebi que esse ano realmente a palavra foi experiências, sabe? Foi um ano que eu vivi muitas coisas novas e eu decidi que quero continuar com isso, sabe? Começando coisas novas, né? Experimentando coisas novas, porque por bem ou por mal foi uma coisa que é uma coisa que tá me fazendo crescer bastante, porque eu sinto que eu tava no relacionamento, eu tava meio que priorizando demais esse namoro e acabei me jogando um pouquinho de lado, né? Se eu posso dizer assim. Mas o fato é que depois que acabou, eu revi algumas coisas e eu decidi que, pô, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. E talvez até por isso eu decidi ir nesse restaurante, sabe? Porque é um negócio, pra mim, que eu falei, pô, eu mereço isso, sabe? Então foi interessante. Eu consegui ver o progresso que eu fiz, né? Que eu tive desse último ano pra cá. Principalmente porque eu tive certeza ali que eu me permiti viver coisas novas e, cara, todas essas experiências que eu tive me mudaram. Sério, eu olho para trás, talvez esse último ano, talvez tenha sido o ano que eu mais cresci, sabe? Porque finalmente eu parei de me inundar com anestésicos, fingir coisas, sabe? Tipo, ocupar a cabeça com coisas vazias. E eu acho que isso pra mim foi a virada de chave, sabe? Poder parar finalmente, olhar pra dentro e entender o que tá acontecendo comigo, o que eu tô sentindo e encontrar pontos ali que eu precisava melhorar. Então, para isso eu dou os créditos bastante para terapia, né? Que comecei esse ano. Então, tá sendo um processo maravilhoso de descoberta e tudo. E entender que, pô, eu sou uma pessoa bacana, só que assim como todo mundo nesse planeta, eu tenho pontos para melhorar e eu não preciso ficar me remoendo das coisas que aconteceu, né? Então eu tenho que começar a entender que
existem coisas que estão sobre o meu controle e coisas que não estão sob o meu controle. Eu tenho que parar de me prender a essa segunda categoria de coisas que eu não controlo, sabe? O outro. Porque eu vi que eu deixo o externo me afetar demais. E tá sendo uma lição, né? Mudar essa forma de pensar. E eu tô ansioso, confesso que eu fiquei mais preocupado quando eu fiz 30 do que agora 31, apesar dos pesares, né, de tudo que aconteceu. Porém, eu confesso aqui que eu tô um pouco ansioso também pro próximo ano, sabe? O que me espera. Porque eu sinto que eu tô com um plano pessoal bem mais definido sobre o que eu quero pra mim, pro futuro. E eu quero gastar, né, investir nesse próximo ano para alcançar todos esses planos, né, que eu desenhei e que eu acho que eu sou muito capaz de atingir. Talvez esse tenha sido o primeiro aniversário aqui, né, longe do Brasil, que eu realmente não fiquei mais triste do que feliz, sabe? É até estranho falar, porque pra mim sempre foi complicado passar o aniversário completamente sozinho, ainda mais eu que sempre gostei de estar cercado de gente, sabe? Mas aqui as coisas são diferentes, e por mais que tudo bem, no dia do aniversário eu tava sozinho, mas depois talvez eu comemore com amigos, mas o dia em si, passar sozinho, né, é, é uma é um hábito estranho que eu desenvolvi, mas que me ajuda a colocar as coisas em perspectiva, sabe? Então, esse aniversário foi bem marcante, foi bem diferente, né? Tanto pelo evento em si, né, de ir num restaurante que eu nunca imaginei na vida, um restaurante Michelin, e também pelo que aconteceu antes, né? Tipo, namoro, término, estou aqui morando num lugar que muito provavelmente eu tenho um prazo de validade, sabe? Então, foi diferente, mas foi bem produtivo, porque talvez dessa vez eu, junto com o aniversário, tive também clareza. Clareza de quem eu sou, principalmente clareza de quem eu quero ser, sabe? Então, o diário de hoje foi só para registrar esse pensamento, né? Avisar, falar que esse meu aniversário foi diferente, porém positivo, né? O saldo foi positivo. E agora é olhar para o próximo ano, né? E seguir tentando mudar, talvez seguir naquele plano que eu desenhei no Mudar de Vida em 180 dias, que me parece um ótimo roteiro, um ótimo mapa, e continuar focando naqueles pontos, sabe? Então, estou extremamente feliz. Fiz 31 anos ontem, então comecei um novo ciclo e decidi gravar porque, né, é o meu diário. Então, não tenho muito o que falar hoje, só deixei essa reflexão, essa pequena pílula, né, de compartilhar que eu estou feliz com esse aniversário, que eu fiquei surpreso. Mas, no mais, é isso aí. Um beijo, um abraço, um cheiro amasso e tchau. Nem só de aventuras radicais vive o homem. É exatamente por isso que hoje, nesse dia especial, conhecido como meu aniversário, eu decidi fazer diferente. Vem aí o meu, o seu, o nosso rolê gourmet. A vida é muito curta pra gente não conhecer um restaurante Michelin, então eu decidi vender uns meus rins e me jogar. Eu não consigo ler o que tá escrito, tá em rico. Eu ainda não descobri se isso aqui é decoração ou é comida. O primeiro prato já foi, e eu acho que eu me preparei errado. Eu pensei que isso aqui fosse ser um rodízio e um restaurante fino. This is a dressing, the chicken finger with the bone and with the fried glazed in a buffalo sauce. Do you like the Michelin philosophy or what? Fish sauce and beef fat. Sturgeon caviar and caramelized onion and hummus. Amazing, thank you. Gente do céu, isso aqui dá até pena de comer, olha que bonitinho. Eu sabia que ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Me serviram esse pratinho, eu achei que era comida, é só pra limpar a mão. Eu preciso confessar que eu fiquei até com pena de comer esse daqui. Meu Deus, a última vez que eu vi um prato assim era no Ratatouille. Momento denúncia aqui, acabei de chegar no prato principal e é o quê? Pombo. Beleza, esse aqui tem morango, então acho que eu posso comer esse sem problemas. Se eu critiquei alguma coisa aqui, eu não me lembro. Ganhei coisa de graça, tô feliz. Eu sinto que eles estão cochichando assim, olha o pobrinho, que bonitinho. No geral, foi muito bom, foi uma experiência excelente. O bom é que eu já aprendi que a próxima vez que eu for fazer algo semelhante, eu tenho que juntar dinheiro pelo menos um ano antes.